Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o seu joinha, seu ok aí. E muito obrigado a todos os colaboradores do canal, você que faz a sua doação, que mantém o nosso canal aqui. Muito obrigado. Gente boa, eu estou aqui dentro de esse vídeo será a segunda lição sobre a Páscoa, sobre a preparação da Páscoa, sobre o que é a Páscoa, sobre como viver a Páscoa, sobre como entender aquilo que acontece liturgicamente dentro da Páscoa e como aquilo repercute na nossa vida cotidiana. Hoje o tema é um passo a mais dentro da lógica do nosso tema. Nós falamos no último vídeo sobre a Páscoa, seu significado, sobre o Tríduo Pascal, sobre o que se celebra, como se celebra, onde se celebra, o significado daqueles ritos, a história daqueles ritos, como é que eles chegaram, como é que nós temos a celebração do Tríduo Pascal, da celebração da missa de Páscoa, da liturgia pascal como um todo, né? E hoje nós vamos ver a origem e o sentido real, o sentido geral disso, ou seja, como é que o tempo pascal se estruturou desta maneira. Porque, como disse, a Páscoa não é um dia, ele é um ciclo de vida. É um ciclo que se perpetua dentro da história. É um ciclo de renovação, de transformação, onde que, de certa maneira, nós estamos dando passos e nos colocando diante da eternidade a qual fomos chamados para viver a eternidade com Deus. Então, o tema deste vídeo de hoje é a preparação para a Páscoa. A origem, o sentido, nós vamos tratar de temas como a Quaresma, como é que ela surgiu, qual a fundamentação, por que 40 dias, por que começa na quarta-feira de cinzas, toda essa temática nós vamos. E vamos entender também a lógica desta vivência, desta mudança de atitude que a Páscoa tem que impor de fato a nossa fé, a nossa maneira de viver, de entender a nossa caminhada como cristãos. Vamos ao tema? A origem e o sentido geral. O jejum do Tríduo Pascal, que entrou na celebração do mistério cristão como a participação da igreja nele, ou seja, nós participamos do mistério de Cristo, né? Não devemos, no entanto, separar o jejum da sua ruptura, da sua ligação com a Eucaristia, para o qual o jejum e a Eucaristia correspondem a um binômio: morte, jejum, ressurreição, Eucaristia. O jejum está no período de preparação, a ressurreição e a Eucaristia no tempo de Páscoa. Esse binômio ele se expande para o período da preparação, cuja duração ela foi se construindo e varia de acordo com épocas e momentos da igreja. No século IV temos o testemunho de Santo Atanásio, São Cirílio de Jerusalém e Eusébio. No ocidente, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, Santo Egídio, eles vão tratar a preparação da Páscoa em Roma. Ela começou a se organizar através da preparação dos penitentes para a solene reconciliação na Quinta-feira Santa. Ou seja, aqueles que haviam incorrido em alguma falta, um pecado grave, eram convidados a fazer a reconciliação. E para isso existia um período de penitência. Para os catecúmenos também uma preparação para o batismo pascal. E também para todo o povo uma participação autêntica na Páscoa anual. Portanto, um tempo de penitência, batismo, vida cristã e convite a uma autêntica e intensa vivência pascal. O Concílio Vaticano II destaca também esse duplo caráter batismal, penitencial da Quaresma. Cristo é o modelo desta preparação. Nós temos isso assim ao exagero dentro da liturgia da palavra.
E temos, ele é a fonte, porque a palavra, ele nos dá a palavra para nos preparar, e também nos dá a fonte da vivência, que é a Eucaristia. E esse encontro, ele torna todas as Eucaristias no final de um período que vai nos dar a verdadeira noção de que estamos celebrando cotidianamente o mistério pascal. Então, isso repercute na vida, porque todos os dias, todos os tempos, eles possuem dias penitenciais. Então, a preparação para a Páscoa, ela repercute a sua espiritualidade em todo o ano litúrgico. No século IV, existia apenas uma semana de jejum que precedia a Páscoa. No século IV, foram adicionadas a esta semana 3 semanas de jejum, total de 4 semanas, e que já era quase que um terço da quaresma. O domingo com o qual a preparação começou foi chamada de trigésima, e depois de um tempo de quadragésima. E aí nós sabemos onde surgiu o nome Quaresma. Foi criada uma quaresma, cujo início caiu no 6º domingo antes da Páscoa, chamada de quadragésima. Como, no entanto, não era possível celebrar um rito penitencial, como a inscrição dos pecadores à penitência, e jejuar no domingo, né, porque os dias de jejum acabavam sendo 36 e não 40. Foi antecipado 4 dias, né? E o registro dos pecadores, ou seja, daqueles que iam fazer a penitência, se iniciava na quarta-feira anterior ao 6º domingo, que precedia a quaresma. E aí nós temos aquela quarta-feira que chamamos hoje de quarta-feira das cinzas. Então, no século VI, no século VII, houve uma sucessão de adições a essa 50ª, 60ª, 70ª, pelas quais o jejum era trazido 50, 60 e até 70 dias neste período, antecipando. Ao mesmo tempo que outros dias, como quarta e a sexta-feira, foram também adicionadas como dias possíveis de jejum, inclusive em alguns momentos a segunda e a terça-feira. Então a celebração desta quinta-feira, desse dia, construiu esse período que antecede. Então o lecionário na quaresma, aos domingos, os evangelhos, o primeiro e o segundo domingo, continuam a ser as tentações e da transfiguração. Então, não é apenas o jejum, mas é uma preparação também mental para aquilo que está se propondo. A liturgia da quaresma, ela vai nos preparar para mergulhar no mistério. Mergulhar nesse mistério que nos leva ao altar, no mistério que nos leva ao sepulcro, mistério que nos leva ao pé da cruz. Então toda a liturgia do tempo quaresmal, ela vai tratar de temas. Então, os domingos, os evangelhos dos domingos continuam a ser as tentações e a transfiguração. Os 3 domingos seguintes nós vamos encontrar os evangelhos batismais da mulher samaritana, o cego de nascença, Lázaro. No ano B, os textos joaninos se apresentam, também os textos de Lucas convidando a conversão. As leituras do Antigo Testamento se apresentam como as promessas que são feitas da aliança e da renovação da aliança. A leitura dos apóstolos, elas são escolhidas em correspondência com os evangelhos e as leituras do Antigo Testamento. Durante os dias da semana, são escolhidas leituras que se harmonizam do Antigo Testamento com o evangelho do dia, geralmente uma catequese quaresmal. As leituras do missal, elas são leituras de João, né, que convidam a essa continuidade.
continuidade de jejum, oração e a esmola. Então isso tudo vai trabalhando. As leituras da Samaritana, por exemplo, o cego de nascença, de Lázaro, elas são retomadas também em missas feriais durante a semana. E aí, dentro dessa preparação, nós temos a semana que antecede a Páscoa. Nós temos Domingo de Ramos, que tem a bênção e a procissão das palmas, ou seja, das palmeiras. Essa é uma tradição que desde o século IV em Jerusalém celebrava a entrada do Senhor na cidade com uma procissão na noite do sexto domingo. O rito se espalhou pelo Oriente e chegou ao Ocidente e teve dois momentos. Primeiro, que é a simples comemoração da entrada de Jesus. E depois, a bênção das palmas, que era uma bênção que era dado para fazer o louvor desta data, do reconhecimento. O período pascal, ele, como disse, não é só o tríduo pascal e o domingo de Páscoa. Existe um ciclo pascal, existe uma época pascal. E esta época ela era chamada de cinquentena, que depois vai gerar o Pentecostes cristão. O início de uma série de 50 dias, dos quais o primeiro domingo da ressurreição, durante 50 dias, o mistério da ressurreição, o dom da ascensão do Espírito Santo é celebrado de uma forma única. Então, o período pascal é um dia de sedimentar os valores pascais. Os valores pascais que nos apresentam a responsabilidade de ser portador dessa luz, de ser portador dessa santidade que me vem através do batismo, da reconciliação. Então, a prática penitencial me trouxe até aqui. Agora, a prática do amor deve me levar. A prática quaresmal é dizer não ao pecado e à morte. A prática pascal é dizer um sim à vida. É ocupar esse tempo, ocupar esse espaço espiritual com a graça, com o dom, com a luz, com a fé. Na liturgia judaica, a festa de Pentecostes era chamada a festa das tendas, que tinha uma ressonância de espera, que era uma ressonância também escatológica, a festa das semanas dos dias pós-pascais, que celebravam a aliança no Sinai, o dom da lei, que era a libertação e a saída do Egito. Para a igreja, Pentecostes ele coincide com o dom do Espírito Santo, em correspondência com a antiga aliança e a antiga lei. As duas referências do Novo Testamento, Atos 20 e 16, 1 Coríntios 16, também indicam que esta antiga festa, celebrada talvez pela igreja como uma referência não à antiga aliança do Sinai, mas à nova aliança com o Espírito Santo, que está presente, que se mantém em meio a nós. No século II e no século III, o termo ele indica não tanto uma festa pascal, mas uma celebração da glorificação de Cristo e do dom do Espírito Santo. Somente no século IV, o termo Pentecostes ele indica a celebração do dom do Espírito Santo, que é o fim do período de 50 dias. Com o dom do Espírito Santo, realiza-se o mistério da salvação, realizado em Cristo, e para Cristo termina a ação do Espírito na igreja e começa a inseri-la, o Espírito começa a inserir o mistério de Cristo na eternidade. E existe aqui a subdivisão desses 50 dias pascais. Como é que a gente divide esses 50 dias de Páscoa? Na celebração global, a exaltação de Cristo, emerge posteriormente a celebração particular de alguns momentos e aspectos desse mistério, que vão desde o período mistagógico, que é na primeira semana pós-pascal, ou oitava de Páscoa, depois
Na segunda metade, a festa da Ascensão, que se dá mais ou menos na metade do período 40 dias ali, e a festa de Pentecostes. Então a festa de Pentecostes surge como a celebração dos 50 dias, a celebração do dom do Espírito Santo, que tem influência em Atos dos Apóstolos, como a vigília batismal, e para aqueles que também tiveram seus batismos adiados, né? Não foram batizados na Páscoa, podem ser batizados em Pentecostes. Depois temos a festa da Ascensão, que na segunda metade surgiu como uma festa que é celebrada 40 dias depois de Páscoa, e a festa pascal, a oitava de Páscoa, que, a exemplo das festas judaicas, é uma oitava. Se comemora o batismo, terminando no sábado depois com a comemoração da ressurreição. E como são os dias de semana da Páscoa? A Semana Santa em Roma, ela foi ordenada principalmente de acordo com os recém-batizados. Ou seja, termina no sábado seguinte à oitava do batismo, celebrado na Vigília Pascal. E no dia em que os batizados, eles cantando, depositam as vestes batismais brancas, né? Que é chamado sábado em albis deponendis. Ou seja, é o sábado onde que são depostas as roupas brancas. O domingo de Páscoa reflete o movimento da ressurreição para a ascensão do dom do Espírito Santo. E isso tudo é marcado com uma temática da liturgia da palavra muito bonita. Na Páscoa, as leituras do Evangelho, elas vão se referir às aparições do Cristo ressuscitado. O Evangelho do Bom Pastor, já no segundo domingo de Páscoa, as epístolas de Pedro, fostes como ovelhas errantes, né? Mas você se voltou para o pastor. Os quinto, sexto e sétimo domingo são os trechos da última ceia, da oração sacerdotal. A primeira leitura dos Atos Apóstolos vem num ciclo de 3 anos mostrando o testemunho da igreja primitiva. E os dias de semana também são marcados com essa liturgia. É uma semi-continuidade dos Atos dos Apóstolos. Se lê o Evangelho da semana de Páscoa, lê-se os relatos da aparição do Senhor, da conclusão dos textos simóticos. Segue também uma leitura contínua do Evangelho de João, onde são extraídas a passagem da natureza pascal. Nesta leitura pascal, a última ceia, a oração sacerdotal, tem em grande parte um valor. E aí, dentro deste período pascal, os textos da Ascensão e de Pentecostes também alimentam a fé. Os textos da mita, eles não se limitam a celebrar a Ascensão. Nesse dia é feita uma glorificação do Senhor, que está sentado à direita do Pai, e que é a fonte de toda graça. O prefácio, a leitura do prefácio, tem uma fórmula lapidar muito bonita, que que diante da Trindade estamos todos participando. E aí nós temos também Pentecostes, a missa da vigília, ela não tem um caráter batismal, a imitação da vigília pascal, mesmo que era um dia que servia para o batismo daqueles que não puderam ser batizados por algum motivo no domingo de Páscoa. E podemos dizer que os textos atuais, eles fazem referência ao dom do Espírito Santo. E podemos dizer que estão muito próximos aos textos da liturgia da confirmação. Enquanto a oitava de Pentecostes, hoje ela não se celebra mais, né? Os ritos orientais, eles encenam a celebração no tempo pascal da noite de Pentecostes. Então, todas o que foi celebrado no dia de Páscoa também é celebrado entre os orientais na noite de Pentecostes. Então, esta é de fato uma pequena
um pequeno contributo aqui para que a gente entenda que a Páscoa, ela é um momento de transformação da vida. É um momento de abertura para o novo, para uma experiência nova com Deus, que deve ser precedido de um tempo de preparação. Temos a Quaresma, temos os dias penitenciais durante o ano litúrgico, com quarta-feira, sexta-feira. Então, como disse no início deste vídeo, como disse no início do vídeo anterior, nós ouvimos de todos os lados: a Páscoa está chegando. Mas quando ouvimos isso, nós temos que pensar de que Páscoa estamos falando. Do feriado, da data comercial, do período de tempo litúrgico. Mas para nós deve ficar bem claro que o que celebramos é o memorial da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que se atualiza todos os dias. Eu espero que este estudo aqui, que apresentei de uma maneira simples e despretensiosa, né? Porque de fato temos o Catecismo da Igreja Católica, temos os textos litúrgicos, temos vários e vários manuais, inclusive deixei aqui na bibliografia textos ótimos de autores muito bons que existem em língua portuguesa para a gente mergulhar um pouco mais, procurar, entender. Ninguém ama aquilo que não conhece de Santo Agostinho. Será que eu conheço aquilo que eu celebro? Será que eu vivo aquilo que eu celebro? Porque às vezes para viver é necessário conhecer e é necessário que eu mergulhe nesse mistério. Então, eu espero que o estudo que eu apresentei aqui tenha sido útil a catecúmenos, a catequistas, a catequizandos, a estudantes de teologia, e talvez a você que pela primeira vez ouviu uma explicação do que é a Páscoa, do que se vive na Páscoa, né? Embora para muitos essas questões sejam correlatas, originalmente para os cristãos, a Páscoa é a celebração do mistério de Cristo Salvador, o mistério do cristão salvo, chamado a viver a eternidade já aqui. Para além dessa data, do rito, da comemoração, para quem tem fé e vive a fé que tem, é um dom. A Páscoa, ela é uma manifestação da salvação, através de gestos, de palavras que fazem tocar a eternidade e que irá se irradiar na vida, nas palavras, nas atitudes, em quem a salvação e a santidade de Cristo fizerem morada todos os dias do ano. A Páscoa é uma manifestação da salvação, através dos gestos, das palavras que nos fazem tocar a eternidade e que irá se irradiar na vida, nas palavras, nas atitudes, em quem a salvação e a santidade de Cristo fizerem morada. Eu fiz questão de repetir isso. Por quê? Porque a Páscoa não é um dia. A Páscoa é um estado de espírito que tem por prerrogativa maior saber o dom que foi recebido. A Páscoa, portanto, meus caros irmãos, é colocar-se preparado diante da porta da eternidade, do imenso amor de Deus, à espera de que a porta se abra diante dos nossos olhos, diante de nossas almas, diante de nossa vida, de nossa história, para que nos acolha para a passagem deste tempo para a eternidade bem-aventurada. Que espero que cada um de vocês, meditando naquilo que a liturgia tem, na Quaresma, no Tríduo Pascal e no Domingo de Páscoa, possam construir com as ferramentas da fé, da graça e da esperança que Deus nos dá, uma feliz e santa Páscoa para toda a humanidade, tão necessitada deste estado de espírito que transcende as nossas ambições pessoais, mas que nos leva para a nossa origem fundamental. Somos imagem e semelhança de Deus. De Deus viemos, para Deus voltamos. Viver a Páscoa não é nada mais do que se pôr a caminho para este fim inevitável.
Que Deus abençoe vocês, que vos dê uma santa e feliz Páscoa. Eu sou o professor Euclides dessa Escola Teófilos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e Deus os guarde.